Horto Ostinato, um podcast de José Rui Rocha, com Celina Tavares e música original de José Miguel Costa. Olá, sejam bem-vindos. Retomamos o podcast do Horto Ostinato, atrasados no que toca à nossa promessa de regresso, mas a tempo de cumprirmos os princípios que definimos como fundamentais à construção deste programa. E seremos mais ao longo desta segunda série. Para além de mim e de José Miguel Costa, teremos a qualidade da Celina Tavares. A sua excelência artística e anos de palco enquanto cantora e o seu rigor científico e experiência enquanto nutricionista tornam o Horto Ostinato num lugar mais completo, rigoroso e maduro. Permanecemos na atenção da arte, na indagação do gesto cultural, enfim, permanecemos ainda e sempre na observação e escuta do silêncio. Ele é o núcleo de cada episódio por vir, nesta segunda série, do mesmo modo que o foi na anterior. Todavia, estes cuidados com a arte serão trabalhados numa distância inabitual, olhando mais para dentro, mais do lado do problema, do doer. Dito de outro modo, cuidaremos do sustento e da saúde, da educação e da liberdade, porque ninguém lê poesia sentado no auge da fome, agrilhoado à indigência. Justamente, ao projetarmos este segundo ciclo de episódios, concluímos ser pertinente, mais do que investigar um lugar, um autor, uma criação artística, aprofundarmos a ausência, a indiferença, as dificuldades de acesso a essa mesma criação e ao seu universo envolvente. Os dados que têm caído a miúde nos últimos tempos, dos mais diversos estudos sobre práticas, frequência e hábitos culturais, não são positivos. Dizer o contrário é escapulir-se ao perigo, é desviar-se num salve-se quem puder ególatra e insensível. Deste modo, vamos mais para dentro. Trataremos neste novo ciclo de Horto Ostinato de outras vias, em vez de livros, filmes, concertos, escritores, dramaturgias, exposições e coreografias. Em vez de partirmos da criação à procura de sentidos, mergulharemos no que lhes é anterior e mais tem desenhado desigualdade e ódios, afastamento e solilóquios, que dialogado, unido, convocado, reconstruído, quando não mesmo edificado de raiz. Não vamos cuidar da voz, nem da pele. Vamos abrir o corpo e rasgar a carne, estimular o músculo, escavar a ossatura. E principiamos então de forma longa, olhando um universo complexo, pantanoso, nem sempre completamente esclarecido e muitas vezes instrumentalizado. Falharemos, seremos incompletos, tal qual quem segue em caminho. Nos próximos 2 episódios, portanto, sobre a máxima disseminada em documento da FAO para o Dia Mundial da Alimentação deste ano, não deixar ninguém para trás, trataremos da pobreza, exclusões, exílios e adiamentos. É um tópico difícil que dividiremos em 2 partes, por forma a melhor ser pensado, problematizado e para que, sem pressa de conclusões, possamos perspectivar uma série de vias rumo à dignidade, em caminho da paz e da lucidez. Não faremos discursos políticos, mas tomaremos uma atitude política, manifesta em cada um dos episódios, porque este sono escuro pode e deve ser rasgado. Fiquem connosco, o Horto Ostinato não se desenha em monólogo, quer sem diálogo. E começamos com algumas sugestões, portanto, que podem crescer a nossa linha de pensamento ao longo dos próximos episódios. Trata-se de um livro, um estudo e 2 filmes, uma longa-metragem premiadíssima e uma curta extraordinária. Principiemos por estes últimos. Realizado por Chloé Zhao e estreado em setembro de 2020 no Festival de Veneza, Nomadland tornou-se num filme-chave para entender uma das cruas faces da realidade americana, mas com reverberações muito próximas em todo o mundo. Inspirado no livro de Jessica Bruder, que conta histórias reais, Nomadland é um híbrido entre filme e documentário. O argumento acompanha um período da vida de Fern, personagem criada por Chloé Zhao e que Frances McDormand interpreta de forma superior. Fern é uma mulher que perdeu tudo na Grande Recessão de 2008. Quando a sua cidade desaparece do mapa, ela passa a viver na sua carrinha como uma nómada, atravessando o oeste norte-americano, ao mesmo tempo que procura ultrapassar o luto pela morte do seu marido.
Entre empregos temporários e contratempos, ela faz amigos, conhece comunidades, até então desconhecidas, e faz descobertas simples, mas significativas. Apesar de Fern ser uma personagem ficcional, ela encontra-se cercada por nómadas da vida real, interpretando versões de si próprios. Nomadland é um retrato honesto, sério e cru de uma parcela da população norte-americana que enfrenta diariamente perigos, frio e pobreza. Referimos ainda à curta-metragem intitulada A História das Colheres Longas. É uma curta de pouco mais de 1 minuto, baseada numa história ancestral sobre a fome e a partilha. Esta curta de animação faz parte da campanha da Caritas, One Human Family, Food for All. Socorremos-nos ainda de um livro recente com chancela da Casa das Letras, O Mundo à Venda, Dinheiro, Poder e as Corretoras que Negociam os Recursos da Terra. São seus autores os jornalistas Javier Blas e Jack Farsity, do Financial Times e da Bloomberg. Este título levanta a ponta do véu da atividade dos corretores de matérias-primas, um punhado de empresas que controlam uma parcela substancial dos recursos naturais do planeta e que, na sombra, fazem lucros estratosféricos, muitas vezes à conta da guerra e do sofrimento alheio. Mas poderíamos elencar outros, não menos pertinentes. Etnicização e racização no processo de exclusão social, de António Teixeira Fernandes. Um olhar sobre a pobreza, vulnerabilidade e exclusão social no Portugal contemporâneo, com coordenação de Alfredo Bruto da Costa, mas, sobretudo, Poor People, do americano William Vollmann. Por último, deixamos a sugestão da leitura do estudo de 2021 da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com coordenação de Fernando Diogo, A Pobreza em Portugal, Trajetos e Cotidianos de Pobreza. Ou, se preferirem um formato vídeo, podem assistir ao debate da apresentação do mesmo estudo na página da Fundação ou mesmo no YouTube. O nosso alerta, então, como quem procura devolver um sentido de propósito e de unidade capaz de transformação em torno de uma urgência. Não queremos amplificar demagogicamente a situação. Não gostamos da instrumentalização do número. Vamos socorrer-nos deles, os números, para evidenciar a perenização, a invisibilidade e imobilidade da situação. Procuramos essencialmente alertar, antes que o ódio rebente e os estilhaços firam indiscriminadamente. Porque a miséria também cansa. E tenho umas horas extras que faço a limpar umas escadas. Somos um dos países mais pobres da Europa. 2 milhões de pobres em Portugal, 300 mil dos quais crianças. É um número impressionante e que ainda não reflete o período de crise que se vive atualmente. A pé, não há dinheiro para carro, nem sequer mesmo para passe social. Ficar em casa, partilhada. As famílias portuguesas têm um dos rendimentos mais baixos. Maria tem 56 anos e todos os meses vai buscar o cabaz do Banco Alimentar contra a Fome. Não dá para um mês, mas ajuda um bocadinho, né? Quando vai 2 kg de arroz, 1 kg de açúcar, um pacote de massa, ajuda um bocado. E medicamentos, que às vezes certos medicamentos não os compro, porque são muitos. Portugal tinha em 2006 2 milhões de pobres. Parece formigas, vão atrás da carrinha, a gente uma fila e aparecem de todos os lados, parece todos os buraquinhos. Os fragmentos que acabamos de escutar, bem como os demais que pontuarão estes episódios, datam de há 10 ou mais anos. Somente um par destas vozes foi registada nas últimas semanas. O calendário encarquilha-se de vergonha, tal é a semelhança, a exatidão, melhor dizendo, com que a chaga permanece. No fundo há uma verdade. Somos pobres e necessitamos de nos olhar olhos nos olhos, sem vergonha, para início da transformação. Disse Martínez Iberá, na obra As Teorias da Exclusão. Existem, pois, formas de exclusão que não se veem, mas que se sentem. Outras que se veem, mas de que ninguém fala. E, por fim, formas de exclusão completamente invisibilizadas, dado que nós nem sonhamos com a sua existência, nem possuímos, a fortiori, nenhum vocábulo para designá-la. Já Alfredo Bruto da Costa, em Exclusões Sociais, afirmou: os principais fatores explicativos da pobreza e da exclusão social devem procurar-se na sociedade, no modo como se encontra organizada e funciona, no estilo de vida e na cultura dominantes, na estrutura de poder, político, económico, social e cultural,
Tudo são fatores que se traduzem em mecanismos sociais que geram e perpetuam a pobreza e a exclusão. A crise, qualquer que ela seja, deve ser tida como o maior dos espelhos, cru, a mostrar a carne, a ossatura, a medula, um espelho de uma franqueza avassaladora, dolorosa, árdua e ímpar oportunidade de silêncio, escuta e metamorfose. E dizemos árdua, precisamente, porque ela é debelável num processo que se quer interior. Nenhuma crise se resolve de fora para dentro, já o dissemos. Estamos irremediável e profundamente implicados na sua transformação. Outro sim, nenhuma crise é passível de respostas imediatas, simples. Nenhuma crise se transforma com ópios, ódios, escusas e acusações. Assim, no possível abraço à multiplicidade de manifestações do silêncio que estas horas últimas, qual fratura exposta, nos gritam, e resistindo à tentação de nos devotarmos ao estudo do ainda inacabado e sem epílogo previsível, colhemos aquele que nos parece ser o mais pungente, severo, remoto, pernicioso, cruel e perigoso silêncio que, perpassando como chaga insanável no cotidiano, o arquiteta complexo, difícil e assimétrico. Um silêncio que estes últimos anos de crise acentuaram. Em particular a crise económica originada pelas reações, imposições, medidas e formas de combate à pandemia, mas também e sobretudo a insana guerra tão de egos e ódios, atravessando a dignidade de populações inocentes, instrumentos de carne para o pequeno poder de um só. Falamos da ferida que gera, multiplica, envolve, reside, revela, dissimula e cala a pobreza. E é a pobreza. Segundo a EAPN, European Anti-Poverty Network, fundada em Bruxelas em 1990 e atualmente representada em 31 países, incluindo Portugal, onde foi criada a 17 de dezembro de 1991, a pobreza surge definida como condição humana caracterizada por privação sustentada ou crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder necessários para o gozo de um adequado padrão de vida e outros direitos civis, culturais e económicos, políticos e sociais. Ou seja, de uma forma mais simples, poderíamos dizer que a pobreza, ciclone de silêncios, tempestade castradora, vórtice de impotência, é a privação das condições necessárias para termos acesso a uma vida digna. Estamos diante de uma questão sensível na abordagem deste tema. O que é, em boa verdade, um adequado padrão de vida? Bem, apesar de ser uma expressão vaga na tentativa de melhor a definir, a União Europeia indicou que a expressão correspondia à vida cotidiana que se compreende além do que comumente chamamos de limiar da pobreza. Limiar esse que se situa em Portugal no valor de 554 € mensais. Ora, justamente este limiar, tido como fronteira indicativa, é, na verdade, uma medida de observação oscilatória, extremamente instável e até, num certo grau, perversa, dado que apenas acautela os bens monetários, ignorando a produção própria, património ou as trocas de bens, por exemplo. E pouco concreta, no que concerne, de facto, à descrição objetiva de um padrão de vida habitual e adequado. Num tempo em que tudo propende a ser mensurado em euros, encontramos um alerta agudo na exortação apostólica Evangelii Gaudium, sob o punho do Papa Francisco. Enquanto não forem solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, e atacando as causas estruturais da dignidade social, não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum. A desigualdade é a raiz dos males sociais. A dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política económica, mas às vezes parecem somente apêndices adicionados de fora para completar um discurso político sem perspectivas, nem programas de verdadeiro desenvolvimento integral. Amartya Sen, sem desvios, disse-nos em Pobreza e Fomes: morrer de fome é característico de algumas pessoas que não têm alimentos suficientes para comer. Não é característico de não haver alimentos suficientes para comer. Antiquíssima, longínqua, a pobreza, apesar dos muitos adereços da hora, não desapareceu da face da terra, bem pelo contrário. Em alguns países, demasiados, diga-se, dilata-se e acentua-se. Perante isto não pode prevalecer uma cegueira, mais ou menos deliberada, um mutismo cúmplice perante milhões de pessoas que sobrevivem em precariedade extrema, que não têm um trabalho digno e se veem apartados de qualquer participação na vida económica, social, política e cultural. É certo que o combate à pobreza e à exclusão social
é, a par de tantos outros, parte integrante das atuais urgências da humanidade na salvaguarda do seu devir e tem-se mostrado preocupação nas palavras e agendas mais ou menos episódicas, mais ou menos consequentes, das mais distintas organizações internacionais. Como afirmou Maria Filomena da Silva Marques, em A Revisão da Estratégia de Apoio aos Sem-Abrigo, o caso de Lisboa, a exclusão social é um fenómeno complexo, heterogéneo, multidimensional, universal, e a sua abordagem é ainda mais difícil face à difusão nos diferentes discursos, tanto económico-políticos e jornalísticos, como nos académicos. A sua banalização adota o conceito por vezes de uma forma equívoca. Assim, é da maior importância construir uma abordagem que seja uma explicação mais fidedigna e permita estabelecer uma definição mais completa. Não afeta apenas pessoas, mas também territórios e instituições sociais. Os lugares podem ser simultaneamente excluídos e provocar a exclusão nos indivíduos, pois são destinatários de medidas e acolhedores de cidadãos. São exemplo os denominados quartiers difficiles, bairros complicados, não poucas vezes tidos como sinónimo de bairros sociais, onde existe uma elevada concentração de famílias desestruturadas, um grande número de desempregados, pessoas com empregos precários, entre outras problemáticas. São territórios onde o isolamento social é enorme e onde existe uma significativa taxa de delinquência juvenil. E como refere Serge Pogam, les individus ont conscience d'hériter d'un statut dévalorisé lorsqu'ils résident dans un ensemble d'habitations dont la réputation est mauvaise. Se sont inscrits dans la conscience sociale de ses habitants à tel point que les nouveaux locataires héritent d'un statut dévalorisé et font l'expérience de la disqualification sociale. Mas a exclusão social significa, essencialmente, uma desagregação social a diferentes níveis: económico, político, cultural, ambiental e social. Estamos de acordo, pois, que é crescente a sensibilização para este complexo e severo universo. Mas será isso suficiente e via exigente de transformação? Sabemos que permanecem incontáveis os silêncios à volta deste silêncio maior. Urge a empatia, o conhecer da vida do outro, identificar-se com a possibilidade do difícil, o colocar-se em escuta, disposto, hospedando as complexidades do outro para melhor as entender e daí partir para a sua resolução e geração de oportunidades. Como sabemos, é preciso estudar minuciosamente um vírus, abordá-lo de todas as perspectivas, é preciso conhecê-lo a fundo para o poder combater de vida e eficazmente. Existem muitas referências que comprovam que se registram mais pessoas a vivenciar situações de pobreza extrema ao ponto de ficarem desalojadas em contextos urbanos. Muitas cidades europeias, com o passar dos anos, veem nascer cada vez mais fronteiras internas, não só sob formas físicas evidentes, mas também ao abrigo de leis e regulamentos administrativos que promovem a exclusão ao imporem condições e limites de acessos a serviços e a outros. A adoção deste tipo de políticas reflete uma recusa ou falha em abordar os problemas persistentes das desigualdades e da pobreza, deslocando assim os riscos, em vez de atenuar os perigos que as pessoas mais vulneráveis enfrentam. Disse Alexandra Garcês Reis em Criminalização dos Sem-Abrigo na Europa, Abordagens e Políticas. Recuemos. Em 2008, ano em que foi comemorado o 60º aniversário da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, redigida em 1948 por Eleanor Roosevelt, o Banco Mundial definiu uma nova apreciação da pobreza, situando o número de pobres a nível mundial em cerca de 1,4 mil milhões de pessoas, ou seja, mais de 40% relativamente aos anteriores 930 milhões expostos no ano de 2005. Em quase um quarto de século, entre 1981 e 2005, contrariamente ao que poderíamos julgar, na Ásia Central e Europa de Leste, por exemplo, o número de pobres mais do que triplicou, passando de 7 para 24 milhões. E referimos o ano de 2008 por ter sido, sobretudo, entre os países do sul da Europa, nomeadamente Portugal, um ano crítico de uma jornada crítica, jornada essa que, se pontualmente viu sucessos nas suas coordenadas até aos nossos dias, admitiu-os de modo frágil, frugal e fragmentado. Justamente, se há 14 anos conhecemos números impensáveis e vergonhosos no que à pobreza concerne, alastrando-se esta por geografias até então ditas estáveis no panorama social, hoje, ano de 2022, com estas novas crises,
essa terrível nuvem de chumbo regressa, mais pesada e tempestuosa, mais avassaladora. Após convenções, cartas de intenção e compromisso. Após tratados, acordos muitos e os mais variados documentos. Após oceanos de discursos, colhemos incontáveis fracassos e pouca aprendizagem. Violações mil e incumprimentos numerosos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é ainda e só, em diversos pontos do mundo, uma promessa, uma esperança, para não dizermos mero ornamento retórico. Dito de outro modo, e olhando os artigos 1º e 2º da Declaração Universal, podemos admitir, à imagem de Pierre Sanet, que para os pobres, a afirmação destes mesmos artigos se expõe como uma fraude. Recordemos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Es necesario desnaturalizar la miseria. Não é novidade para ninguém que a pobreza tem vindo a agravar-se em Portugal. Tenho 26 anos e até há um mês atrás recebi um ordenado mínimo. Licenciado em marketing desde 2009, soma um ano de voluntariado na Bulgária, 6 meses em Espanha com bolsa de trabalho e outros 6 meses num call center. Aí ganhava o salário mínimo. O que se deveria fazer, e era o que se deveria olhar com muita atenção, é que tipo de proteção social é que nós temos que dar a famílias no século XXI. Ter dinheiro para a minha renda, para a luz, água, gás, principalmente. E para a minha menina. E o resto? E para o comer dela, claro. E o resto, para mim, nada interessa. Dá para sobreviver. Atualmente, nada distantes do que nos disse Ricardo J. Rodrigues em 2013, se a década de 90 nos desenhou um universo de novos ricos, os primeiros 20 anos do século XXI manifestaram uma outra figura social, termo que nos parece equívoco, mas constantemente utilizado, os novos pobres. Isabel Jonet, então como agora presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, fundada por José Vaz Pinto, em lugar privilegiado para a auscultação dos silêncios deste silêncio, expôs o seguinte: há quase uma década, corria o ano de 2013. A classe média em Portugal está cada vez mais empobrecida e esvaziada, e o que se passa agora é apenas a ponta do iceberg. A crise económica de 2009 vai seguramente traduzir-se numa gravíssima crise alimentar. É absolutamente aberrante o que se está a passar. Temos gente que tem emprego, mas para quem é matematicamente impossível pagar as contas. Temos uma geração inteira, jovem, a ganhar 400 euros mensais, por mais qualificações e competências que apresente. A desigualdade entre ricos e pobres em Portugal é das maiores da União Europeia. Então, o rendimento dos 2 milhões de portugueses mais ricos era 7 vezes maior do que o dos 2 milhões mais pobres. Nesta hora, em 2022, não há grande diferença dessa outra data de 2013. Não há qualquer correção a fazer às palavras que Isabel Jonet preferiu, a não ser, pasme-se, a da obesidade dessa desigualdade. Estamos, pois, diante de um silêncio sufocante e pertinaz que multiplica dolorosos silêncios outros nos indivíduos que se acham submersos na pobreza, privação, impotência, invisibilidade, abandono, exclusão, desprezo, indiferença. Gaspar Pereira Pessoa, presidente da Liga Nacional contra a Fome, falando da sua experiência, alerta que ninguém está livre de cair em desgraça. Há mais e mais gente a precisar de ajuda. Há mais e mais gente que tinha uma vida boa e que de repente se vê na estaca zero. E o pior é que, ao primeiro impacto, ninguém dá a mão a ninguém. A minha experiência, afirma, diz-me que as pessoas, sobretudo estes novos pobres,
só nos procuram quando estão desesperados, quando deram voltas e mais voltas até esgotarem todas as soluções de recurso. Além de passarem fome, estão psicologicamente muito fragilizados. E isso é um entrave a que saiam do buraco e deem a volta por cima. Recolhidos em mutismo, emaranhados em sentimentos de vergonha, culpa e ressentimento, os indivíduos afetados pela pobreza ficam paralisados e silenciosos, na celebração de um dilacerante grito surdo interior, que não encontra palavras para a explicação, assunção e transfiguração de um viver labiríntico e cruciante. Justamente, desde essa altura a esta parte, tem-se desenhado um novo paradigma que as palavras de Ana Carrilho, outrora coordenadora do Departamento de Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, referem. O número que mais cresce é de pessoas que nos habituámos a considerar das classes alta ou média alta. São licenciados que não conseguem a integração no mercado de trabalho, entre os 30 e os 40 anos, com empregos, com os filhos na creche, com dívidas. Esqueça tudo o que pensava sobre o pobre. Antes, o pobre era identificável. Agora são pessoas como nós, bem vestidas, com bons carros. É neste setor da população, nos subúrbios das grandes cidades, que o problema da fome está a crescer. E trata-se igualmente de uma vergonha que, sendo transversal, pois, dá a cara no feminino. Rosto de um silêncio que domina, sobretudo, o orgulho masculino, ainda tão presente na hora. Pois são sobretudo mulheres. Os homens ficam nos carros, por vergonha. Elas também têm vergonha. Não querem perder a única coisa que lhes resta da vida anterior, que é a sua dignidade. Esta evidência expõe um outro problema, o da mobilidade social. De facto, as últimas décadas permitiram crescimento, evolução e desenvolvimento humano. O tecido social é hoje mais qualificado, tem acesso a bens e a contextos que eram há 40 anos praticamente impenetráveis para quem nascesse no seio de uma família afetada pela pobreza. Todavia, este conceito de mobilidade social não pode ser admitido apenas na medida em que um filho não trilhou o mesmo percurso dos pais, em que estudou e levantou as expectativas de vida e as possibilidades de concretizar os seus sonhos. E não pode porquê? Justamente porque o contexto em que esse crescimento ocorre, também ele se alterou. Por exemplo, o valor de uma licenciatura hoje não corresponde ao valor da mesma no tempo dos seus pais. Ou seja, há uma sensação de mobilidade, de facto, mas se atentarmos aos números, que se demoram há décadas em níveis perigosos no que à pobreza diz respeito, eles mais depressa manifestam uma ausência do que uma verdadeira mobilidade social. Dito de outro modo, parece-nos caminhar, correr até, mas estamos enliados numa roda de hamster, estamos a subir uma escada rolante que desce incessantemente. De facto, subimos degraus, mas não saímos do sítio, cumprindo ao longo de todos estes anos o movimento de Alice do outro lado do espelho, guiada pela mão da Rainha de Copas, onde corremos o mais possível para nos conservarmos no mesmo lugar. Atualmente, assoberbados ainda pela nuvem pandémica que assolou o mundo no ano de 2020 e seguintes, atónitos com a guerra na Europa, asfixiados sob governos impreparados e ególatras, este novo rosto, se assim se pode dizer, de pobreza, tende a consolidar-se e a perder essa mesma noção de novo. E o pior, não se manifesta episódica e superável, senão em crescimento contínuo e intransponível. Disso dá conta ao Banco Alimentar contra a Fome, indicando que mais de 60 mil pessoas procuraram a sua assistência desde o início do surto de Covid-19 em Portugal. Isto em março de 2020. Situação que levou ao lançamento de uma extraordinária nova campanha de recolha de alimentos para combater o silêncio do pão, para ajudar a preencher o vazio que existe na mesa dos portugueses. Contudo, se por um lado a pandemia teve impacto no agravamento da pobreza, por outro, ela teve impacto sobre uma realidade pré-existente e praticamente inalterável na sua dimensão ao longo das últimas décadas. Os dados ao dia de hoje não são melhores. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, alerta para o facto de que, de 2015 a 2022, a fome ter praticamente duplicado na América do Sul. Só num ano, 4 milhões de pessoas foram empurradas para a fome na América Latina e no Caribe. O último relatório da ONU aponta que o número de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo subiu para 828 milhões em 2021. Um aumento de cerca de 46 milhões desde 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com os dados apresentados,
A proporção de pessoas afetadas pela fome vinha mantendo-se praticamente inalterada desde 2015, próxima de 8% da população global. Com a crise de saúde e a guerra na Ucrânia, o número saltou nos últimos anos e agora já afeta 9,8% das pessoas no mundo. A edição de 2022 do relatório fornece novas evidências de que o mundo se afasta cada vez mais do seu objetivo de acabar com a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição até 2030. Uma vez mais, uma data adiante, atirada na distância, como um cego esticando os braços por sobre o precipício. Em alguns pontos do globo, pessoas morrem à fome e as crianças estão a perder a oportunidade de um futuro saudável devido à subnutrição grave. Mesmo uma desnutrição leve a moderada pode aumentar o risco de uma criança morrer de causas múltiplas e tem um efeito duradouro no desenvolvimento físico e cognitivo. Juntos, estes efeitos ameaçam destruir anos de vitórias conquistadas a muito custo em termos de desenvolvimento. O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, afirma que existe um perigo real de que esses números subam ainda mais nos próximos meses. Os picos globais de preços de alimentos, combustíveis e fertilizantes, agravados pela crise na Ucrânia, ameaçam levar países em todo o mundo à fome. Para Beasley, o resultado será a desestabilização global, fome e migração em massa numa escala sem precedentes. E como será isso possível, perguntamos nós, diante do tamanho gigantesco da atual tragédia migratória? Além da parcela da população que sofre com a fome, cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, 29,3% da população global, estavam em insegurança alimentar moderada ou grave em 2021. O valor é de mais 350 milhões em comparação com o período anterior ao surto da pandemia de Covid-19. Os resultados do relatório também apontam que quase 924 milhões de pessoas, ou seja, 11,7% da população global, enfrentaram insegurança alimentar em níveis graves, um aumento de 207 milhões em 2 anos. A designada nova pobreza, que poderíamos apelidar também de pobreza invisível e silente, guarda em si características próprias, ou, dito de outro modo, segundo Weber, uma incongruência estatutária, dado que aqueles que experienciam esta condição e processo declinante, digamos assim, preservam os capitais social, cultural e simbólico transportados na sua posição precedente na estratificação social, mas tendo perdido capital económico, encontram-se imersos em fronteiras de miséria, até então inexperimentadas, atados em angústia, impotentes sobre um ditador abstrato e ubíquo, e diante de uma sociedade outrora frequentada livremente, mas agora inacessível, fechada por dentro. É mais um dia de aulas, ou por outras contas, mais um dia em que muitos destes alunos não vão passar fome. A escola dá-lhes uma refeição decente, a única que vão tomar durante o dia. Imensa fome, envergonhada. As famílias, quando vêm até nós, já em situação de desespero. Quando uma pessoa passa fome, tudo o resto não se consegue resolver. É evidente que me preocupa muito o insucesso, porque nós somos professores, somos contratados para ensinar e às vezes quase parecemos uma misericórdia, uma assistência social, mas também me preocupa porque, por exemplo, os únicos 2 assaltos que houve neste ano à escola foi à cozinha. O pior deste bairro é a pobreza envergonhada, porque quem tem vergonha não pede, e quem não pede não é ouvido, não é? As pessoas fingem que têm tudo e não têm. Há aqui muitas que à noite não têm uma carcaça para dar a um filho. Chegam crianças com doenças diversas para tratar, mas, em alguns casos, durante o diagnóstico, descobre-se que estão mal nutridas. Mas os pedidos de ajuda não param de aumentar. Apesar de desejarmos o silêncio da pobreza, a sua erradicação, cumprimos outro silêncio em sentido contrário, estigmatizando-a, dando-a como um universo invisível ao nosso olhar, indiferente e muitas vezes preconceituoso. Mas ela grita entre nós, por mais retirada que a situemos. Não são tão poucos os títulos a esse respeito, umas vezes informativos, imparciais e documentados, outras, diga-se, especulativos e politizados, quando não falsos, que nos últimos meses foram sendo escritos. Tal facto remete-nos para uma urgência que não tem já o tempo possível para os 1000 estudos da sua cura por vir, mas é, neste preciso momento, uma ferida aberta a curar, ou seja, não um silêncio a densificar ou pontuar de palavra, mas um silêncio que, extinguindo-se, se volve mudo, via aberta à dignidade. Perguntamos, como pensar
assim, de mão dada com a fome dentro dos filhos. Como decidir de modo lúcido, como escolher responsavelmente um representante político, por exemplo, quando a fome, que não pensa, vai à frente de todos os passos e o seu perfume é tantas vezes o do ódio. Como pode ser habitarmos diariamente este jogar aos zigue-zagues legislativos, aos malabarismos discursivos e falsos arrufos de feira, à masturbação dos gráficos e das percentagens, às notícias e auxílios mediáticos quando o tumor alastra, consome e mata impiedosamente. O que será necessário para vermos que aquilo que habitualmente é chamado de poder não é senão responsabilidade de ação? O que será necessário para que aqueles que manobram na sombra, gananciosos, coloquem os seus gestos à luz sincera dos dias, transparentes e não invisíveis, jogando com a vida humana? Para quando o entendimento claro de que o dinheiro é um instrumento e não o ser humano, o seu divertimento, a sua plasticina, o seu escravo fantoche para torturar. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. The real change which must give to people throughout the world their human rights must come about in the hearts of people. We must want our fellow human beings to have rights and freedoms which give them dignity. De improviso. Chegamos ao fim do nosso episódio, o primeiro de 2 dedicados ao complexo tema pobreza, exclusões, exílios e adiamentos. À imagem da primeira série, terminamos com uma leitura ao piano de José Miguel Costa. 828 é a sua proposta de improviso em diálogo com o tema tratado. O episódio número 2 será publicado já nos próximos dias, na primeira semana de dezembro, por forma a não se afastar demasiado deste nosso começo. Fiquem connosco, partilhem os vossos pensamentos e questões. Até breve.